Agora vamos conversar com a prefeita de Santa Teresa, a Gisele Calmo, falar, entre outros assuntos, é claro, sobre a importância da ponte Brochado da Rocha para a cidade de Santa Teresa, essa ligação tão importante, né, do Vale do Taquari com a Serra Gaúcha, e claro que outras pautas também relacionadas ao município de Santa Teresa. Muito bom dia, obrigada por atender a Rádio Independente. Bom dia a todos que nos prestigiam na manhã desta quinta-feira. Sempre um grande prazer poder falar com a Rádio Independente, com todos aqueles que também acompanham este meio de comunicação, que procura transmitir a informação de uma forma muito fidedigna. E é sempre um prazer, é claro, poder transmitir informações correlatas a todo o processo que Santa Teresa vem vivenciando, o processo este condizente à reconstrução, ao restabelecimento após as sequências das catástrofes climáticas que não somente Santa Teresa vivenciou, mas também outros municípios, inclusive do Vale do Taquari. Bom, prefeita, primeiro então falar sobre a inauguração da Ponte Brochado da Rocha. A senhora esteve lá no último sábado também, muitas autoridades, até pela relevância, né? A primeira grande obra de infraestrutura logística que foi inaugurada, que foi entregue por um governo, né? Na verdade, foi o governo federal que deu o maior aporte, o governo estadual ajudou e a prefeitura de Mussum que tocou a obra, né? Então dá para dizer que teve envolvimento aí de município, de estado e de união, mas de qualquer maneira a primeira ponte assim de grande envergadura que foi entregue, uma ponte que fica, não é uma ponte provisória, não é uma ponte que a comunidade tem que se debruçar para fazer, mas ainda em relação a setembro de 2023, quer dizer, 18 meses depois. A gente falou com muitos moradores que estavam ali, dizendo que tinha que fazer um trajeto de quase 90 quilômetros ida e volta, só para ir de Roca Salles até Mussum, que agora eles fazem 3 minutos a pé, cruzando a ponte. Se fala muito também na rota do pão e do vinho, se fala muito da ligação com a Serra, o que representa para Santa Teresa, mas para a região e até para o estado, no seu ponto de vista, a reconstrução dessa ponte Abrochado da Rocha, que é a princesa das pontes. Na verdade, eu sempre costumo dizer que as pontes elas nos transmitem a imponência, uma grande relevância. A ponte Brochado da Rocha ela vem ao encontro de uma importância muito significativa para a ligação do Vale do Taquari com a Serra Gaúcha, né? Santa Teresa geograficamente está localizada na Serra Gaúcha, mas sem sombra de dúvidas que esta ponte ela realmente representava uma grande ausência, além, né, de dificultar nas questões correlatas a escoamento de produção, a próprio avanço, fomento ao setor do turismo, né, que era um setor que vinha crescendo muito antes de todas estas situações climáticas que vivenciamos. Não há dúvidas agora que com esta ponte o encurtamento derrota e como assim faz com que nós tenhamos a esperança, a resiliência que todos os municípios que sofreram com essas sequências de catástrofes climáticas, eles possam então ter a certeza de que os avanços realmente estão acontecendo. Como muito bem salientado, né, existe uma demora, uma burocracia muito grande no setor público. Até foi uma das minhas solicitações lá em meados de setembro de 2023, logo após a primeira enchente, de que os governos, tanto federal quanto estadual, pudessem agilizar, pudessem desburocratizar. Mas, infelizmente, né, nós sabemos, então, enquanto esfera municipal, que no público a demora é sempre muito mais substancial. Mas foi um momento de grande relevância poder estar participando, poder estar lá ao lado do prefeito Matheus, também um grande lutador também por Mussum, pela região, e não há dúvidas que para nós, para Santa Teresa e consequentemente para a região da Serra Gaúcha, essa ponte, de uma forma resumida, ela realmente a reconstrução, a resiliência, a retomada, a virada de página que nós precisamos, além, é claro, de todos os avanços econômicos, avanços em todos os setores que essa construção representa. Gisele, a gente sabe que é uma etapa vencida e que bom,
né? Que bom que venham esses avanços e também a partir dessa reconstrução da ponte. Quais são as outras demandas que Santa Teresa mais precisa nesse momento? O que está digamos, no topo da lista? Na verdade, nós estamos com diversas obras condizentes à reconstrução, ao restabelecimento. Eu costumo dizer que nós fomos exitosos no que condiz à aprovação e envio de recursos dos planos de trabalho que foram enviados para a Defesa Civil Nacional. Muitos até me indagam, inclusive fiz um vídeo explicando sobre essa questão de ter conquistado tantos recursos, quais foram os passos. O primeiro deles foi, evidentemente, contratar uma equipe de engenharia especializada na elaboração de projetos. Eram muitas as exigências da Defesa Civil, determinações, enquadramentos, projetos que foram e voltaram inúmeras vezes, mas tivemos a aprovação superior a 95% do que nós enviamos e, graças a Deus, hoje os recursos estão chegando e, consequentemente, nós já estamos em todos os trâmites burocráticos, processos licitatórios e muitas obras, inclusive, já em andamento, algumas em fase, inclusive, de finalização. Hoje, se vocês me perguntarem qual é a obra que eu ensejo entregar, eu respondo com total propriedade. Todas são importantes, estamos falando em infraestrutura pública, mas são as casas do nosso loteamento, as casas que foram doadas pelo governo do estado, que inclusive estão em atraso, né? O cronograma, infelizmente, não está sendo cumprido de acordo com o que foi determinado lá na vinda do governador em 7 de fevereiro, quando assinamos um termo de convênio com eles para a construção dos muros de contenção e da parte de drenagem, né? As casas já deveriam ter avançado muito mais, embora não sejamos, o município de Santa Teresa não é o fiscalizador do contrato, porque esse contrato foi formalizado entre Estado e a empresa vencedora do certame. Nós estamos lá diariamente acompanhando o andamento das obras, bem como fazendo as devidas cobranças para que desta forma nós consigamos fazer com que essas 24 famílias possam ter novamente um lar, possam novamente ter esse alento ao seu coração. Então, volto a dizer, todas as obras são importantes, mas hoje o que eu tenho o maior ensejo de entregar são essas 24 casas, porque elas traduzem diretamente tudo que Santa Teresa, tudo que muitas famílias dentro do nosso estado vivenciaram. E nada mais justo do que terem a sua dignidade recuperada. São casas que foram completamente levadas pela enchente, casas que foram atingidas. Onde estão essas famílias hoje? E se a senhora puder dizer, prefeita de Santa Teresa, Gisele Calmo, em que pé que está, qual a situação da construção dessas casas, qual era o prazo previsto, o que se tem hoje? Na verdade, são casas, algumas que foram destruídas na sua totalidade, algumas que foram condenadas. Essas famílias, elas estão morando, né, algumas em aluguéis, e algumas ainda estão residindo em suas residências, né? Após laudo efetivado pela engenharia, elas não acarretam riscos, porém estão em áreas de risco. Então, são famílias que irão sair desta área para um local totalmente seguro, né? Há muito tempo nós não permanecemos com nenhuma família em locais temporários, né? Todas imediatamente, desde a primeira enchente, elas foram realocadas para casas de parentes ou imediatamente já foram para aluguéis. E no que condiz ao cronograma, ao andamento da obra, né, há uma previsão de entrega para o final de abril, início de maio, mas por conta do sistema está sendo um pouco estagnado, nós estamos percebendo uma certa demora, de que as casas não estão sendo levantadas dentro do prazo que foi estabelecido lá no início. Nós estamos temendo que este atraso possa ocorrer. Eu não posso afirmar, né? Volto
a dizer a todos, a transmitir que nós não somos os fiscalizadores oficiais estabelecidos em contrato, mas por se tratar de uma obra dentro do nosso âmbito, nós estamos diariamente lá com o nosso fiscal de obras, para que desta forma nós consigamos agilizar, e eu mesma, enquanto prefeita, estou fazendo cobranças diárias, tanto por parte da empresa, que venceu o processo, quanto também da Secretaria de Habitação do Estado, que é sim a responsável, a fiscalizadora do contrato. Então, é claro, nós vamos aguardar, né, este prazo que foi estabelecido, vamos seguir nos próximos dias, no próximo mês, cobrando para que desta forma, né, nós consigamos fazer essa entrega. E é claro que a gente não pode esquecer também que nós temos todo o processo de construção dos muros de contenção que vem ao encontro de uma proteção por essas casas, né? Esses muros, eles precisam ser feitos por conta da situação do terreno onde nós construímos as casas e também o sistema de drenagem que já estava pronto. Esse loteamento, para vocês terem uma ideia, ele já estava pronto. Ele foi feito pela nossa gestão em 2022, com outro intuito, né? Mas, infelizmente, por conta de toda a situação que aconteceu em Santa Teresa, nós precisamos, né, fazer com que essas mudanças, essas modificações acontecessem. Nós tínhamos um sistema de fundação, nós precisamos nos adaptar ao sistema de fundação do Estado. Então, foram uma série de trâmites burocráticos também que acabaram atrasando. Mas nós estamos aí seguindo nas cobranças, fiscalizando, para que desta forma, o mais breve possível, essas famílias possam estar lá neste local que foi considerado seguro. Gisele, mas tem uma explicação por parte da empresa ou algo que vocês estejam percebendo, qual seria o motivo desse atraso? Na verdade, por exemplo, aí na semana do Carnaval, né, eles pararam por praticamente uma semana. E uma semana parece ser pouco tempo. Não, é muito tempo, porque a previsão das paredes externas e internas serem levantadas de cada casa era aproximadamente um dia e meio. E pelo cronograma que a gente estava observando, eles estavam levando de 5 a 7 dias. Né? A gente percebeu também atraso na chegada de materiais por parte da empresa, né? Por estarmos aí diariamente, pelo nosso fiscal estar acompanhando, essas foram as primeiras percepções. E é claro que a gente segue cobrando de uma forma constante, principalmente da Secretaria da Habitação do Estado, que afirma que o cronograma será cumprido dentro do que foi estabelecido. Em relação a pontes dentro do perímetro urbano de Santa Teresa, o que a gente tem, prefeita? Então, segunda-feira nós temos a inauguração de uma ponte aqui no município também, né? Essa ponte ela foi liderada pela iniciativa privada, pela Randon Corp, em parceria com outras instituições, outras empresas e com apoio, é claro, do nosso município. Essa ponte ela é uma alternativa que vem ao encontro daquela ponte que foi levada enquanto eu gravava aquele vídeo, né, em 30 de abril, e ela substitui uma ponte localizada próxima a ela, uma ponte de menor estrutura. Ela vem mais robusta, né, com maior sustentação. Então, um momento muito importante para Santa Teresa, né? As pontes são elos, são conexões. Essa ponte ela nos liga a 8 comunidades do nosso interior e, consequentemente, também a 431, a estrada que nos permite chegar até a balsa. É claro que aquela ponte que foi levada no dia 30 de abril também, ela está em processo de construção também. A gente acredita que em torno de 2 a 3 meses também nós consigamos entregar ela para a nossa comunidade, né? O que realmente representa um grande avanço, representa esse restabelecimento. Então, como eu disse anteriormente, né, nós estamos com várias obras de contenção, de recuperação de estradas, de pavimentações, de pontes ao longo de todo o nosso município, além, é claro, também da construção dessas 24 casas
nesse novo loteamento. Estamos conversando com a prefeita de Santa Teresa, Gisele Calmo. Eu gostaria de retomar ali a questão da ponte Brochado da Rocha, que liga Mussum a Roca Salles, mas que liga a Santa Teresa e a Serra Gaúcha. A senhora falou da importância para o escoamento da produção em relação ao turismo. Se tem um levantamento, mesmo que seja aproximado, é difícil de ter essa estimativa exata, né? Mas um levantamento de quanto que, de repente, prejudicou especificamente aí a produção de Santa Teresa ou o turismo, algum valor estimado ou o que representará de forma mais palpável essa reconstrução, essa religação entre os dois municípios e a parte aqui do Vale do Taquari com a Serra Gaúcha? Especificamente em valores eu não tenho como afirmar, porque a produção de Santa Teresa, a sua grande, a maioria, né, percentual maior, o escoamento ocorre pela região da Serra Gaúcha, né? O nosso principal produto aqui é a uva, né? Ela tem uma representatividade superior a 60% dentro do setor da agricultura e o escoamento, então, se dá realmente pelas estradas condizentes que dão ligação à Serra Gaúcha. Eu vejo que nessa questão, especialmente de Santa Teresa, né? Nem falando de outras cidades, mas como somos o meio, a ligação do vale com a serra, algo que impactou muito foi nas questões correlatas ao turismo, que, como eu citei anteriormente, ele vinha crescendo de forma muito expressiva, especialmente porque em 2022 nós estávamos lá naquele processo da pavimentação da estrada, da rota pelos caminhos do pão e do vinho. Inclusive, o trajeto de Santa Teresa havia sido finalizado em 2022, né? Não conseguimos nem inaugurar a nossa pavimentação com o governo do estado por conta depois das sequências de enchentes. Hoje, essa é uma estrada que está em obras também, é um recurso que a gente conseguiu com a Defesa Civil Nacional, aproximadamente 6 milhões para a recuperação somente do trecho de Santa Teresa. Mas agora, com a consolidação desta ponte que é tão imponente, nós estamos já nos reunindo, inclusive já falei com o prefeito de Roca Salles, com o prefeito Matheus de Mussum, para que nós possamos retomar esse projeto da continuidade da pavimentação da rota pelos caminhos do pão e do vinho, né? Especialmente para que possamos concretizar a pavimentação no trecho de Roca Salles, né? Que é a ligação direta, que é a estrada principal, para depois podermos trabalhar, então, na sequência das estradas secundárias, que inclusive envolvem outros municípios da região do Vale do Taquari. Então, na minha opinião, assim, especialmente na questão da Serra Gaúcha com o Vale, a ponte Brochado da Rocha, ela vem ao encontro primordial do fomento do desenvolvimento do setor turístico como uma fonte extremamente importante para que possamos alavancar a economia nesse momento em que tanto precisamos nos restabelecer. Prefeita, por falar em turismo, o que as pessoas que não conhecem Santa Teresa, né, o que elas vão encontrar no município, o que atrai os turistas para Santa Teresa? Em primeiro lugar, eu sempre digo que o que atrai é a cordialidade do nosso povo, né? Nós temos herdado dos nossos antepassados a cultura da hospitalidade, do afeto, do carinho. Nós agora já estamos também trabalhando muito na questão do turismo, né? Os nossos pontos públicos, né? Nós temos grutas belíssimas pelo nosso interior. O nosso interior realmente tem locais magníficos, a natureza, Deus nos presenteou com a natureza. Nós estamos aqui com o restauro, a revitalização de toda a nossa Praça do Porto, que foi drasticamente atingida também pelas enchentes, né? Além, é claro, de uma vasta culinária, cachaçaria, vinícolas. Estamos com cabanas também em construções aqui. Então, de uma maneira geral, aqui em Santa Teresa, nós procuramos trabalhar o turismo unindo o público com o privado, acreditando dessa forma, então, que nós consigamos atingir os avanços, o êxito nesse setor.
Importante quando a gente fala em turismo também, que nós estamos agora já com a programação da nossa Expo Santa, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de maio, a terceira edição, uma edição extremamente importante, que vem ao encontro da reconstrução, da resiliência. Já estamos aí com praticamente toda a programação fechada também. Então, é um momento que a gente convida as pessoas, convida todos aqueles que sofreram com a gente, que têm um apreço, um carinho especial, para virem para Santa Teresa, retornarem e poderem desta forma, né, vislumbrarem com seus próprios olhos todo esse processo que nós estamos avançando na reconstrução e ver que Santa Teresa também tem coisas grandiosas, coisas lindas para se mostrar, que não é somente tragédia, não são somente enchentes. Literalmente, eu costumo dizer que a terceira edição da Expo Santa, ela vem ao encontro da projeção, ela vem ao encontro também do fomento que nós estamos dando à agroindústria, ao turismo, tudo que é produzido, cultivado em nosso âmbito, virando literalmente a página desses momentos difíceis que passamos. Prefeita de Santa Teresa, Gisele Calmo, muito obrigado por ter atendido a Rádio Independente. Que bom a gente falar de melhorias, embora ainda falte alguma coisa, né, ou muitas coisas, né, mas tem ponte sendo entregue na próxima segunda-feira, tem outra que se espera para 2 ou 3 meses, teve ponte inaugurada, por mais que não em Santa Teresa, mas que liga com a cidade no último sábado. Essas casas, 24 aí, estão esperadas lá para abril ou maio, ou um pouco mais para frente, mas que as coisas aconteçam e sejam entregues o mais breve possível para todas essas comunidades. Muito obrigado pela entrevista e um bom final de semana pela frente. Imagina, eu é que agradeço a Rádio Independente, sempre muito parceira de Santa Teresa, me coloco sempre à disposição e desejo a todos vocês, a todos os ouvintes, um bom e abençoado final de semana. Muito obrigada, bom fim de semana também para a prefeita Gisele Calmo e também para todos de Santa Teresa. Obrigada por atender a Rádio Independente. Conversamos com a prefeita Gisele Calmo sobre a importância da Ponte Brochado da Rocha, outras demandas também do município de Santa Teresa, e o microfone sempre aberto aqui para a prefeita Gisele Calmo.